A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o momento de fé, agora, às 18 horas. Neste nosso terceiro encontro, meditando profundamente na palavra do Senhor, vamos falar sobre liberdade espiritual. Mas antes, gostaria de desejar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco no início desta noite. Também deixo uma mensagem positiva para os irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada. Não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que esta mensagem vai mudar a sua vida. Liberdade espiritual. Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Preste atenção na mensagem. Nascemos num país livre e podemos pregar o Evangelho sem empecilho algum. Porém, a verdadeira liberdade é onde está o Espírito do Senhor. Por causa dessa liberdade do Espírito, não somos mais escravos da nossa vontade, do pecado e da morte. Atente-se que o pecado nos escravizou, gerando culpa e um fardo que o afundará para sempre nas profundezas do tormento eterno, a menos que escape dele. E a única maneira de escapar do pecado é por meio de Cristo. Deus agora sorri para nós, em vez de repousar sua ira. Encontramos a expiação para o pecado. Na liberdade do Espírito, não tememos mais a morte eterna, que é o inferno em chamas e enxofre. Por quê? Ao cremos em Cristo, não seremos mais punidos por nossos pecados. Deus nos perdoou. A liberdade do Espírito também nos libertou da culpa do pecado. Jesus morreu em nosso lugar, garantindo a eficácia da justificação, cujo resultado é paz ao coração, e nunca seremos punidos. Somos livres. Deus é maravilhoso e nos livra do domínio do pecado. Muitas pessoas consideram liberdade como viver saciando os prazeres carnais. Tem vários: adultério, mentira, aparência, corpo, vaidade, arrogância. Os que assim vivem, ainda vivem presos pelo pecado. Os filhos de Deus, ao contrário, não vivem na prática do pecado. São livres. O escravo serve seu senhor pelo medo. Um cristão o serve pelo amor. O escravo só faz alguma coisa mediante alguma autoridade externa que o cobra. O cristão faz não por ter sido coagido, e sim por amor e gratidão ao Senhor. Nesse sentido, o escravo ora por obrigação, o cristão por prazer. O escravo vai à igreja para cumprir um ritual, o cristão porque ama o povo de Deus. O escravo ainda está preso a sua maneira mundana de viver. O cristão encontra alegria em ser santo. Por fim, o medo da morte é superado onde o Espírito Santo habita. A morte escraviza e atormenta a consciência dos pecadores. Mas os crentes a consideram gloriosa. A morte é o processo para o cumprimento pleno de todas as promessas de Deus. A liberdade do medo da cruz conduz os cristãos à certeza de que Deus os guia pelo melhor dos caminhos rumo à vida eterna e à cidade santa, Nova Jerusalém, onde passarão a eternidade ao lado do Altíssimo. Coloque isso na sua cabeça. E ela serve como base para a oração. Liberdade, perseguição e pecado. Mas antes de orarmos, vamos compreender
o sentido do versículo nesta noite. No ato da conversão, o ser humano tem o véu removido do seu coração. Agora, ele é liberto da escravidão do pecado e da lei, passando a viver a verdadeira liberdade daqueles que andam no Espírito. Os que foram chamados por Deus reconhecem que Deus é o Espírito e, por viverem por seu poder, desfrutam da vida verdadeira, podendo servir ao Senhor e refletir a sua glória. Isso porque, onde está o Espírito, aí há liberdade. A liberdade da nova aliança pode ser observada em diversos aspectos. Primeiro, já não há memória dos pecados anteriores praticados. Romanos 4, versículos 6 e 8. Segundo, já não há condenação. Romanos 8, versículo 1. Terceiro, as próprias exigências justas da lei são cumpridas em nós porque andamos no Espírito. Romanos 8, versículo 3 e 4. Não temos mais medo da morte. Pelo contrário, temos ousadia para declarar que fomos alcançados pela graça do Senhor e podemos proclamá-la para todos os povos, raças, tribos e nações. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã. A palavra escrita de Deus diz a mesma coisa a todos e não uma questão de interpretação pessoal. Depois dê uma olhada em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Isso significa que a palavra de Deus não diz uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra. Entretanto, a liderança direta do Espírito Santo é algo pessoal. Deus pode dirigir uma pessoa a não comer açúcar por questões de saúde. Isso não significa que ninguém pode comer açúcar. As pessoas não são legalistas. Tentam levar a palavra de Deus a outras e fazer dela uma lei para elas. Certa vez ouvi dizer que, quando Jesus nasceu, os escribas e fariseus haviam transformado os 10 mandamentos em 2.000 regras para as pessoas seguirem. Imagine só, tentar viver sob esse tipo de lei. Isso é escravidão. Jesus veio para libertar os cativos. Não somos livres para fazer o que tivermos vontade de fazer, mas fomos libertos do legalismo e agora somos livres para seguir o Espírito Santo de todas as maneiras criativas e pessoais pelas quais Ele nos conduziu. Lembre-se, porque ao cremos em Cristo, não seremos mais punidos por nossos pecados. Receba esta palavra em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, grande e poderoso Senhor, por me libertar através da sua graça. Eu sei, querido Pai, que este presente foi dado para mim com um grande custo. A humilhante tortura, morte e enterro do seu Filho Jesus Cristo. Então, use-me, querido Pai, para abençoar outros que ainda não acham sua libertação em Jesus. Eu oro por isso no nome do meu Salvador Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, assim vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Não hesitem, compartilhe. Um ótimo início de noite para você que está comigo agora, ou para vocês que estão ouvindo posteriormente. Que Deus abençoe seu dia.